E aí, pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha no que são intervalos. Vocês lembram lá que a gente viu que existe a reta real, né? A reta de números reais. Eu vou fazer uma retinha aqui para a gente poder representar ela. Ó, então, digamos que essa daqui seja a reta real, ok? Essa é a reta real, vamos copiar que eu vou ter mais retas reais. Imagine que você quer denotar um intervalinho dessas retas nessas retas reais. E aí, você quer um certo número, por exemplo, eu vou colocar números aqui. Número 0, aqui 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza, essa é a nossa reta real. E aí, nessa retinha, eu sei que tem vários números aqui, tá? Dentre esses intervalos que a gente chama. E aí eu quero pegar os números que estão entre menos 1 e entre 2. Ou seja, mas eu não quero esses menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2 a gente chama de extremos. Eu não quero os extremos dentro do intervalo. Eu quero só o que está entre menos 1 e 2. Então, uma forma de representar isso é usando o intervalo, usando essa notação de parênteses e colocando assim, ó, 1 e 2. Isso daqui é o mesmo que dizer que esse é o conjunto de todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que 1 e menor do que 2. É maior do que menos 1 nesse caso aqui, né? Eu peguei o menos 1. Tá bom. E eu não estou incluindo os extremos, tá? De uma forma genérica, a gente pode sempre denotar um intervalo aberto com um número qualquer A e um número qualquer B aqui, da seguinte forma, como sendo x pertencente aos reais, tal que x ele vai ser menor do que A e vai ser maior do que B. Ok? E assim, de forma geral, a gente denota um intervalo aberto. Tá, mas digamos que eu quero um intervalo fechado, eu quero incluir os extremos. Quando a gente inclui os extremos, a gente chama de intervalo fechado. Então, nesse caso, a gente vai ter a mesma coisa. Ó. Eu vou ter aqui o meu conjuntinho, a minha reta numérica, e eu sei que tem um monte de números aí entre o menos 1 e o 2, porque esse é o conjunto dos números reais. O que eu faço? Com uma bolinha fechada, eu represento que está incluso o menos 1 e o menos 2. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o intervalo menos 1 e 2, mais 2. E isso daqui vai ser o conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que a gente vai ter x maior do que menos 1 e x menor do que 2. Só que, lembra que os extremos estão sendo inclusos, né? Então, a gente precisa colocar menor ou igual. E na aula a gente viu sobre desigualdades, né? Na aula anterior aí. E é assim que a gente denota um intervalo aberto e um intervalo fechado. Agora, a gente vai ver um intervalo... Pode ter outro tipo de intervalo também. Por exemplo, se eu pego esse mesmo exemplozinho, eu sei que tem vários números ali, né? Eu posso querer incluir apenas esse extremo aqui. Incluindo só esse extremo aí, eu vou ter um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, nesse caso, a minha notação de intervalo vai ficar como? Fechado à esquerda, ou seja, fechado no menos 1, e aberto à direita. E isso daqui é igual ao conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior ou igual a menos 1, porque é fechado, então menos 1 está incluso, e x é menor do que 2. Bom, de forma genérica, esse intervalo aqui de cima eu represento como A, B, só que eles são fechados. Então a gente coloca cochete, cochete, isso é igual ao conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A, menor ou igual a B. E esse outro aqui, a gente vai ter A, B. Isso aqui vai ser igual ao conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor do que B. Isso aqui são formas genéricas de representar, tá? Significa que A e B pode ser qualquer número real. E aí, galera, a gente pode ter também essa situação aqui, ó. Que eu decido fechar apenas esse lado.
E a gente tem um intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. E aí, se eu for escrever esse intervalo aqui, vai ficar como? Intervalo aberto à esquerda e intervalo fechado à direita. E aí a gente vai ter o quê? Esse aqui é o conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior do que menos 1, ele é menor ou igual a 2. E aí, de forma genérica, a gente coloca que isso daqui, a gente tem o elemento A, B, isso daqui é igual ao conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que A, menor ou igual a B. E aí tem mais alguns outros intervalos, por exemplo, eu poderia pegar a partir de um número só. E aí, eu poderia pegar todos os números que são menores ou iguais a 2, certo? E aí, eu teria todos esses números aqui, ó. Geralmente, a gente costuma colorir assim, né, de uma outra cor para poder representar o intervalo. Mas se não... Ixi, agora sim ficou... Mas se não quiser colorir também, não tem nenhum problema, tá? Tranquilo. Mas aí, nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o conjunto de elementos menos infinito, ou seja, menos infinito não é um número, tá? Menos infinito é um conceito. Quando você diz menos infinito, você quer dizer que tá ficando tão pequeno quanto você quer. Pode ficar, tende a números muito, muito, muito grandes e negativos. Então, isso daqui vai ficar como? Bom, aqui eu coloquei B, né? Mas, na verdade, vamos colocar assim, ó, 2. Isso daqui é igual ao conjunto de elementos x, pertencente aos reais. Só que aqui fica a notação um pouquinho mais simplificada. A gente fica com x menor do que 2. E aí, de uma forma geral, a gente tem menos infinito B. Isso daqui vai ser igual ao conjunto x menor ou igual a 2. X pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Sempre que a gente utiliza a bolinha fechada, a gente quer dizer menor ou igual. E aí, pessoal, a gente pode ter também essa situação aqui, ó. E nessa situação, eu escolho não incluir o 2. Então, eu apago isso daqui e coloco uma bolinha aberta. Quando eu coloco uma bolinha aberta, eu estou falando dos elementos que vão lá para menos infinitos, ou seja, números negativos e muito, muito grandes, ou números muito, muito grandes e negativos. E aí a gente vai ter o 2, sinal de intervalo aberto, isso aqui indica que não está incluindo o 2. E aí a gente vai ter os elementos x pertencentes aos reais, assim eu sei que inclui todos os elementos aqui entre esses que eu já estou vendo, tal que x é menor do que 2. E aí, a gente pode escrever isso usando a notação geral, né? A gente pode colocar menos infinito B, só que dessa vez não incluindo o próprio B, e a gente tem o conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x é menor do que B. E agora, a gente vai ter mais 3 casos. Um caso em que eu posso utilizar, dessa vez, ao invés do intervalo A, eu posso usar o intervalo B. Eu posso colocar um intervalozinho fechado, ou seja, incluindo o meu próprio elemento... Não, na verdade, eu estava usando o B da outra vez, né? Agora eu vou usar o A. Incluindo o A, ou não incluindo o A. E eu posso ter... Esse último aqui eu vou deixar para explicar depois. Bom, e aí eu pego todos os elementos aqui que estão para frente do A e pego todos os elementos que estão para frente do A. Como é que eu represento esse conjunto aqui? Bom, esse vai ser um intervalo fechado em A, ou seja, inclui o próprio A, e aqui a gente vai ter mais infinito, ou seja, números que ficam muito, muito, muito grandes e positivos. E aqui, o infinito é apenas um conceito, não representa um número, tá?
a gente vai ter o elemento x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1, beleza? E aqui? Aqui a gente vai ter aberto em A, mais infinito. Isso aqui é igual ao conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1. Ok. E aqui embaixo, a gente vai ter o quê? De forma geral, né? A. Opa, eu coloquei de forma geral aqui. Quando que, na verdade, eu queria colocar menos 1. Menos 1, tá bom? E aí, de forma geral, aqui embaixo, a gente vai ter mais infinito, cabeça meio longe. Aqui a gente tem x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A. E aqui a gente vai ter o quê? A, e aí mais infinito. Isso aqui é igual ao conjunto de x pertencente aos reais, tal que x é maior do que A. Prontinho. E aí, galera, o último caso é o caso em que a gente pega todos os números da reta. E quando a gente pega todos os números da reta, a gente vai ter que intervalo? A gente vai ter um intervalo indo de mais infinito, um intervalo indo de menos infinito até mais infinito, ok? E aí, esse intervalo aqui, a gente chama de real, o intervalo dos números reais, beleza? Porque pega toda a reta numérica, tá? E aí, galera, para vocês entenderem isso aqui direitinho, vocês precisam assistir lá a aula de notação de desigualdades e também assiste desde o início, né? Porque assim vai criando conhecimento, né? Vai criando uma base para o conhecimento de vocês. O conhecimento, o que vocês estão vendo aqui já vai ter uma base, né? Não vai ser algo assim visto do nada. E aí, caso você continue com dificuldade, mesmo assistindo as aulas do ensino médio, tem as aulas do ensino fundamental. Galera, conhecimento se constrói, então vocês precisam de princípios, precisam de familiaridade com o conteúdo. E aí, o ensino fundamental 1 e 2 está aí para isso, o ensino médio também, tá? Pode ver que no sexto ano, quando você vai aprender potência mesmo, nem aparece letra, aparece só números. É porque você tem que entender o conceito, né, de multiplicar uma coisa várias vezes. E aí, utiliza só números. E assim vai crescendo, vai aumentando, né? Bom, é isso. É assim que a gente representa. Existem algumas outras notações para representar conjunto, né? Pode ver que esse símbolo aqui, esse parênteses, indica que ele está aberto. Uma coisa que eu não posso fazer é pegar, por exemplo, tem o conjunto, o intervalo AB aqui. Eu não posso utilizar um parênteses assim, tá? Eu utilizo um parênteses assim, sempre assim. Agora, outra coisa que eu posso fazer é usar o colchete assim. Colchete assim significa que ele é aberto. Agora, se eu tenho o B, colchete virado para o B, significa que é fechado, tá? Esse aqui é A, fechado. E aí, eu posso ter também assim, ó, A, B, ambos abertos. São a mesma coisa, tá? Mas esse daqui não é muito legal, não. Nunca vejo ninguém usando, não. Mas usar isso daqui, ó, fechado em A, aberto em B, isso é normal, tá bom? Não esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Até mais.